Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui para mais um encontro especial. Bem, durante meses, a comunidade praticamente se dedicou a um estudo aprofundado do livro O Corpo Guarda as Marcas, do autor Bessel van der Kolk, referência mundial na compreensão do trauma e da saúde mental. Mas desde então, muita coisa evoluiu e é justamente sobre isso que vamos explorar juntos, com a presença dos apresentadores Lilian Flig e Irmo Zucato Neto. Vamos discutir como mudou a compreensão científica do trauma, quais descobertas realmente impactaram a prática clínica e, principalmente, como esses avanços podem favorecer processos terapêuticos mais eficazes. E se você atua ou estuda psicologia, psicoterapia, hipnoterapia, neurociência ou saúde mental, prepare-se. Essa live é uma oportunidade única de atualizar e aprofundar sua visão sobre um dos temas mais relevantes da prática contemporânea. Então prepare-se, porque você, hoje, pode transformar sua forma de olhar para o trauma. E não se esqueçam de compartilhar o link dessa live. Vamos começar? Lilian, eu passo a palavra para você. Muito bem, boa noite a todos aqui. Para quem está vendo depois, bom dia, boa tarde, né? E hoje nós estamos trazendo esse tema aí que o Irmo sugeriu, muito bom e muito importante, né? Como o Andréa falou, o trauma mudou, né? Ou será que foi a ciência que mudou a forma de compreender o trauma, né? E nós resolvemos trazer em cima esse tema baseado no livro O Corpo Guarda as Marcas. Vocês podem ver, se vocês quem não acompanhou, não sabe, nós aqui fizemos um grupo de estudo em cima desse livro. Um livro muito bom, muito importante para todos nós, O Corpo Guarda as Marcas, que nós estudamos, inclusive o Irmo acredito que vai falar também sobre isso, né? E o Corpo Guarda as Marcas, ele vem aí revolucionar a compreensão que nós temos sobre o trauma. Ele mostra como o trauma altera o cérebro e o corpo, ele mostra que segurança é fundamental, ele mostra como o corpo participa do treinamento também, né? E ele vem trazendo aí uma série de experiências, uma série de mudanças que o autor traz para a área terapêutica, a área médica, né? Mas claro que a gente está aqui, vai trazer isso tudo, mas nós não estamos aqui nem querendo destacar, nem assim, invalidar, no caso, o mecanismo de pesquisas, né? Enfim, eu vou passar para o Irmo, para ele falar mais com relação ao livro, e aí nós vamos trazer depois, que o Irmo fala muito bem sobre esse livro, né? Dando uma ideia do que é o livro, porque o Irmo nem todo mundo leu o livro, não é mesmo? E depois nós vamos entrar nessas mudanças. O que você acha, Irmo? Bom, boa noite a todos que estão aqui comigo, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado ao pessoal do Praticadamente por mais essa oportunidade. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aqui nos vendo ou nos ouvindo, né? O livro O Corpo Guarda as Marcas, né? Eu sugeri aquela vez no grupo de estudo dele, porque foi um livro que mudou a minha terapia. Porque muita coisa eu sabia que acontecia, mas eu não tinha como nomear o que acontecia. Então esse livro trouxe maneiras de eu compreender os processos e nomeá-los, né, com mais propriedade. O Corpo Guarda as Marcas, né, se eu não me engano, é 2014, 2015. E o que acontece? A gente tem aí 12 anos de novos estudos que surgiram depois do lançamento desse livro. E muita coisa veio evoluindo, né? Principalmente na neurociência do apego, na epigenética, muita coisa também, né, teve grandes avanços com relação ao trauma, com relação ao corpo, com relação às terapias corporais, né? Os processos catáticos, por exemplo. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, por que as pessoas que vivenciam aqueles processos catáticos, né, têm aquelas exclusões neurosas incríveis, né, principalmente em outras técnicas, por que você não vê a pessoa modificada? Tem pessoas que fazem sessão, por exemplo, você dá do Tantra, faz 1, 2, 3, 4, mas você não vê mudança na vida dela. Você vê até mudança comportamental dentro da sessão. Ela consegue ampliar a capacidade dela de excluir neurose. Mas por que essas exclusões de neurose não refletem no dia a dia dela uma melhora?
E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Trazendo aí as novas interpretações de trauma, as novas abordagens. O que mudou muito, né, também foi com relação agora à, à interocepção e propriocepção, à esterocepção, à alostase, que pouca gente sabe o que é. Né? Então, a neurociência hoje está dando muita atenção a isso. Então, a gente vai hoje conversar um pouquinho. Eu coloquei 7 tópicos com a Lívia lá, para a gente falar, né? Então, desde a parte dos bebês, o que mudou, né? Que nem o bebê, ele não tem o hipocampo 100% formado. Então, como é que ele registra o trauma intrauterino e pós-uterino se não está formado? Aonde fica esse registro do trauma? E é isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui. Pois é. O que acontece? Nós fizemos aí um tópico, né? O Irmo trouxe, assim, ele que mais estuda sobre isso, até devido a todo esse estudo, ele tem vários livros, inclusive, eu recomendo que vocês procurem esses livros, muito interessantes, principalmente da Catarse, que ele fala aí. Mas aí o Irmo ressaltou uns tópicos bem importantes dessas mudanças que nós percebemos trabalhando, né? E estudando, né? Os dois. E uma dessas mudanças, nós vamos começar aqui, é que o cérebro, nessa ideia toda, ele passou a prever o perigo. Ou seja, o trauma deixou de ser visto como uma memória armazenada e passou a ser entendido como um padrão de previsão do cérebro. Essa talvez seja a maior, né, da década, né, Irmo? Essa é a maior mudança com relação ao trauma. Antes, falava que o trauma era uma memória. E você acessando essa memória, você teria acesso a esse trauma. Porém, o trauma... Irmo, teu som ficou mudo. O anfitrião desligou. Vamos lá. Vamos lá. O trauma não é mais visto como uma memória travada lá atrás no tempo. O trauma é visto hoje como uma repetição de algo doloroso de momento a momento. Então, o Bessel van der Kolk falava de flashes, né? Que a vítima de trauma tinha flashbacks do trauma. Na verdade, eles não têm flashbacks de lembrança, eles têm revivências daquele trauma em períodos espaçados, mas que não são uma memória passada, e sim um evento que está acontecendo de novo no presente. Porque o cérebro não consegue entender passado, presente e futuro. Né? Então, hoje está sendo compreendido um pouco melhor essa estratégia. E também, né, com relação ao trauma, essa questão de o trauma agora estar no presente, né, e sendo só uma previsão, né, assim, imagina o seguinte, uma criança, ela sabe que toda vez que o pai chega pisando duro, ela dá bronca. Quando na vida adulta o chefe chega pisando duro, ela já entra no módulo de defesa. Então, porque o cérebro faz previsão. Então, essa questão de que o nosso cérebro sempre está trabalhando com previsões futuras e expectativas futuras, muda toda a compreensão de como lidar com isso. Porque se eu não alterar a estrutura aqui que faz essa previsão, ela sempre vai ocorrer. Então, a ideia aí das terapias corporais e tudo mais, agora, muda um pouco. Eu tenho que, né, que é o que eu falava às vezes para vocês. O meu interesse nunca foi voltar no passado como é que na verbal vocês falam? Ressignificar aquilo. Eu sempre falava que eu queria criar pontos de segurança daqui para frente, para que se a pessoa precisasse, ela teria um ponto daqui para frente. No passado eu não posso alterar, mas eu posso criar pontos de segurança daqui para frente para ela ter um novo futuro. Que era mais ou menos a ideia do Chico, né? Eu não posso alterar o passado, mas eu posso mudar meu presente e criar um novo futuro. Então eu usei mais ou menos isso para jogar dentro da terapia. E é mais ou menos essa linha que essas pesquisas hoje corroboram, né? Então eu fiquei super feliz com isso. E é uma mudança, assim, das mais radicais e mais importantes, né, nessa última década. Exatamente. E uma outra mudança importante, né, que passou-se a se falar mais nas terapias, até o Irmo já falava alguma coisa a respeito, depois começou a falar mais, com relação à interocepção, que o Irmo falou ainda há pouco, que é como nós percebemos o nosso corpo, né? A interocepção tornou-se o centro da compreensão do trauma, né? E hoje nós sabemos que o trauma altera profundamente a capacidade de perceber o próprio corpo, não é isso, Irmão?
Exatamente, porque o que acontece? Quando eu sinto algo muito doloroso, a minha tendência é querer deixar de sentir. Então eu me dissocio. Não quer dizer que o meu corpo não está ali sofrendo, só quer dizer que eu não estou mais percebendo. Só que do mesmo jeito que eu não percebo a dor traumática, eu não percebo um abraço gostoso, eu não percebo um carinho, eu não percebo um gesto de afeto, né? Então, assim, o foco hoje na interocepção, que é o meu corpo, como está meu batimento cardíaco, como está minha temperatura corpórea, como está né, a minha respiração, e isso Gaiarsa já batia muito em cima. Ele foca na respiração, ele tem um livro chamado Respiração e Angústia, para ver a importância da respiração. Reich já falava da respiração. Né? Então, assim, hoje, a interocepção está no foco dos estudos, que é a capacidade de perceber como eu estou internamente. Aí também tem agora um estudo mais recente sobre a psicoperistalse, ou seja, a psicoperistalse também, né, o eixo intestino-cérebro, também ganhou atenção e mostrando que o intestino não é só uma maneira de produzir neurotransmissores que o cérebro não produz, mas também é uma maneira de se livrar do excesso de hormônio que não precisa ficar no corpo, né? Que é o que a Gerda já falava também. Então, assim, a propriocepção, por exemplo, a percepção do meu corpo no espaço, onde está a minha mão. Né? Porque tem pessoas que, se você, aquele exercício, né, fecha o olho e encosta no nariz. Tinha pessoa que encostava na testa, na boca. Por quê? Ela não tinha a percepção do braço com o resto do corpo. E tem pessoas que fazem isso até hoje. É só vocês brincarem com isso. Estica o braço para cá, fecha o olho e encosta na ponta do nariz. Você vai ver que é difícil, muita gente erra. Né? É que eu queria lembrar que nós percebemos que, normalmente, pessoas traumatizadas, elas frequentemente elas apresentam a hipo e a hiperpercepção, exatamente isso que você está falando, né? Que são esses sinais, né? De pessoa traumatizada. Sim, o né? clássico disso, para as pessoas terem uma ideia, é a anorexia. Uma pessoa anorexa, ela não consegue ter a percepção do quanto ela está magra. Perfeito. Tá? Então, assim, ali o primordial, restaurar a interocepção dela, restaurar a propriocepção dela, restaurar ali a capacidade dela de se auto-perceber. Não só interna, como externamente, que está quebrada, está fragilizada. Né? Quanto melhor você percebe o seu corpo, maior vai ser a capacidade de autorregulação. Né? Então, eu sempre falei, aproveitando já que você falou da autorregulação e homeostase, né? Eu sempre falei que o biotransão verbal, ele busca aí a facilidade, né, do corpo restaurar a autorregulação e a homeostase. Mas não é bem a alostase, porque a alostase é fixa, né? Então, assim, a minha temperatura corpórea, o meu corpo, assim, eu estou programado para um X de temperatura, meu corpo. Então, ele vai oscilar ali um pouquinho dentro disso, ele vai manter esse parâmetro fixo. Mas se eu tiro a roupa e saio ali fora, ele tem que se regular de outra maneira. Se eu coloco um casaco muito quente e entro aqui dentro, está tudo abafado. Ele tem que regular de outra maneira. Então, a alostase é a capacidade que eu tenho de compensar um ambiente externo com o meu interno. E a alostase, muitas vezes, necessita do quê? Da interocepção. Se uma pessoa está dissociada, ela tem uma alostase ruim. Perfeito. Então, né, é bem interessante essas questões. E hoje os avanços, né, da parte do apego seguro, dessa parte da epigenética, vítimas de traumas, bebês, né, e crianças, eles descobriram também recentemente que não tem uma mudança do gene, mas tem uma mudança das proteínas que poderiam utilizar os genes. Então, o que é isso? A pessoa tem o gene, mas esse gene não está ativo. E são mais ou menos 70 genes que deixam de ser ativados em pessoas traumatizadas. Né? Então, é muito interessante as questões agora chegando aí ao que Reich falava. Né? Reich falava que a couraça não era só no corpo, externamente, era em nível celular. E a epigenética agora está mostrando que realmente, pessoas traumatizadas, até a parte do gene não vai mudar, mas a parte da proteína que vai ser ligada com aquele gene muda. E outra, eu vou pular para outro tópico que depois a gente vai abrir para vocês conversar, né? Outra
coisa interessante que passou a ser mais estudada e vem trazendo aí de novidade para a gente é com relação à flexibilidade fisiológica. O que acontece? O trauma passou a ser entendido como perda de flexibilidade fisiológica. Ou seja, a neurociência atual, ela descreve a saúde com flexibilidade e não como relaxamento permanente. Isso eu achei muito interessante, né, Irmo? Exato, porque é uma capacidade adaptativa que nós perdemos, a vítima de trauma perde. E essa capacidade adaptativa, ela depende dessa capacidade, né, de se adaptar, de se reestruturar. Então, a forma, quando a gente fala relaxar, né, que nem eu estava falando outro dia com uma cliente que tem pé egípcio, ela não sabe o que é relaxar, ela nunca relaxou desde criança, ela não relaxou, ela não sabe, é uma palavra que ela sabe o que significa, mas ela nunca sentiu, né? Então, assim, essa mudança também, né, de paradigma com essas novas descobertas traz uma nova compreensão de como a gente aborda o trauma. Então, adianta você pegar uma pessoa que nunca recebeu carinho e fazer carinho nela, sim, adianta, porque no primeiro momento ela vai achar que aquilo é abuso, no segundo momento ela vai achar que aquilo é desnecessário, no terceiro momento ela vai falar, bom, é desnecessário, é abuso, mas é bom. No quarto momento, ela começa a procurar aquilo. No quinto momento, ela começa a dar valor para aquilo. No sexto momento, ela começa a fazer aquilo também em outra pessoa. Então, você restaurou nela uma capacidade que ela não tinha de dar e receber carinho. E isso é graças a essa flexibilidade cognitiva. E essa flexibilidade cognitiva continua tendo como fonte primária a visceralidade, não a mente só. Mas a visceralidade. A gente pode perceber isso nas pessoas de modo geral, que as pessoas hoje estão com uma rigidez muito grande em vários setores, em várias situações. A gente percebe uma rigidez, né? E aí, um olhar terapêutico é você perceber que aquela rigidez é uma perda de flexibilidade que a pessoa tem. Que a pessoa ali, ela está presa a um padrão, muitas vezes, defensivo, devido a traumas. Sim, né? é a mesma coisa aquela pessoa que você fala assim, pô, é a terceira vez que eu tô falando pra ela, ela tá entrando de novo no relacionamento abusivo. Ela não tá percebendo aquele relacionamento tóxico. Como é que ela não percebe? Todo mundo percebeu e ela não. Porque ela tá presa num padrão que ela não consegue enxergar outra coisa além de um padrão. Ela perdeu a capacidade de reconhecer algo diferente. E é isso que a gente tem que reestruturar. Porque quando ela passa por uma terapia e mostra para ela algo diferente daquilo que ela está vivenciando, ela começa a se questionar. Exatamente. É bem interessante isso daí aplicado nas terapias, principalmente na terapia corporal, né? Mas outro tema, podemos ir para outro tema? Sim. Outro tema que nós percebemos também, bem interessante, é a reconsolidação da memória. A reconsolidação da memória tornou-se um dos mecanismos mais promissores da psicoterapia. Né? Hoje nós sabemos que memórias emocionais podem tornar-se temporariamente instáveis quando reativas. Não é mesmo? E nesse momento. E quando ela se torna, ela é ativada e ela entra ali nessa zona de gelatinização, nessa zona que ela fica meio esquisita, é a hora de você mostrar algo novo. Que é o que eu estava falando ali atrás, né? Então, a pessoa, agora, você sabe que se você conseguiu acessar a memória traumática, principalmente uma exclusão de neurose, você consegue, né, dependendo do que você conduzir ali, com um apego seguro, com o apoio necessário, reestruturar uma situação que antes não existia. Você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai criar ponto de segurança dali para frente, porque ali você conseguiu, como eu vou dizer, ganhar um ponto na terapia com relação a uma mudança comportamental e vai ser duradoura. Diferente de só um processo catático. Ou seja, as memórias emocionais elas podem ser atualizadas, não é isso? Nesse sistema. Exato. Teve uma pessoa que durante a sessão, né, ela começou a fazer birra e eu dei tapa na busanfa dela. E aí ela partiu pra cima, quis bater e tudo mais. Eu falava, isso, pode bater. E dava as costas pra ela bater mesmo. E ela começou a bater e começou a chorar, bater, chorar. E daí eu virei e falei assim, cansou? Ela cansei. Eu falei, então me abraça. Ela me abraçou e chorou.
O que eu fiz? Eu quebrei ali um padrão. Eu não sabia dessa atualização, tá? Mas eu tinha uma noção. Eu quebrei ali uma coisa que era sempre ela apanhar e não poder se defender. Né? Porque a criança leva a tapa na bunda de adulto, ela não pode bater no adulto. Agora, tem adulto que abusa da educação. Né? Então, a criança, muitas vezes, ela fica com essa questão. Por que eu apanhei? Se na cabeça dela ela seria mencionar que Assim, a terapia o transe não verbal. Né? Então, assim, gente, meus alunos, eu vou explicar por que isso acontece. A minha terapia é uma terapia mais visceral, uma terapia que envolve conceitos diferentes um pouco aí das terapias padrões. Eu não trabalho com hipnose não verbal. Eu trabalho com o estado alterado de consciência não verbal. Né? Um desses estados alterados de consciência não verbal é também produzido dentro da hipnose não verbal. Mas eu trabalho com outros tipos de estados alterados de consciência também de forma não verbal. Tá? Então, hoje eu não trabalho com hipnose não verbal. Tanto é que a pessoa que vier fazer sessão comigo, ela vai passar pelo biotranse não verbal. Deixa eu deixar bem claro isso. Quem estuda, quem trabalha com hipnose não verbal, nem sempre tem a obrigação de estudar tanto sobre trauma. Mas meus alunos de biotranse têm. Isso que o me falou é bem importante. Estudar sobre trauma, eu acredito que todo terapeuta deve entender e estudar, né? Independente da terapia. Principalmente que se você trabalha com terapias corporais. Porque numa terapia corporal você pode, de repente, dar um toque, fazer um movimento e você desencadear ali, né, uma situação complicada. Agora, as outras terapias também, que não são terapias corporais, também é importante, por quê? Porque às vezes você vai ter uma fala. E às vezes não é nem tua área corporal, mas o fato de você saber, você pode encaminhar a pessoa para fazer uma atividade ou para buscar a terapia mais adequada. Porque não é o fato de não trabalhar com a terapia corporal que você não deve ter entendimento. Sim, você deve ter entendimento para que, a partir do momento do entendimento, você consegue ter assim uma qualidade melhor, né? Uma qualidade de atendimento, né? E aí, independente da terapia, então todos estudem, por favor, trauma, né? E aí eu vou puxar agora um outro tema muito importante, né? Que vamos dizer assim, da impotência à agência, né? Antes era o desamparo aprendido, agora a recuperação da percepção do controle. Ou seja, o conceito de desamparo aprendido, ele evoluiu para a perda da percepção de controle. Né? Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei para vocês que eu estruturei toda a base do biotrans não verbal na experiência dos cachorros, né, que tomavam um choque dentro da jaula e depois, mesmo com a porta aberta, levava choque e não acontecia nada, né? Eles não saíam. Então ali o Bessel falava do congelamento, né? Hoje, essa pesquisa foi revista, os dados foram revistos, não foi feita de novo, mas os dados foram revistos, e eles descobriram o seguinte: os cachorros ali, eles perderam a capacidade de agência, ou seja, de agir, de ter uma opção, de ter o controle da situação, né, de poder exercer esse controle e falar, não, eu não sou obrigado a ficar aqui, eu posso sair. Mas a perda do controle da situação leva ao congelamento, porque o congelamento é um estado natural do ser humano. Luta, fuga e congelamento é inato do ser humano. Mas agora eles descobriram que o congelamento só ocorre realmente quando a gente não tem a capacidade de exercer controle sobre a situação. E se você parar para ver, faz muito mais sentido. Né? Uma pessoa está ali, de repente você chega com uma notícia para ela que ela perde o controle da situação. E aí ela, né, muda, trava. Mas por que ela travou ali? Porque ela não tinha mais controle sobre mais nada na vida dela, entre aspas, por alguns instantes. Bugou. E essa compreensão muda tudo. Né? Porque, assim, o trauma, ele não é só aprendido. Ele também é uma consequência da perda de controle sobre a minha vida. Sobre a defesa da minha vida, na verdade. Né? Então é bem interessante essa nova abordagem. E o que acontece? Nós vamos vendo, né, assim, nós vamos percebendo nisso tudo que nós estamos trazendo, que um assunto
está correlacionado ao outro, tá? Vocês vão ver aí que depois nós vamos fazer um fechamento, porque uma outra situação importante que nós aprendemos aí é que as emoções, elas nascem apenas no cérebro? Não, né? A gente percebe aí que a visceralidade ganhou uma explicação neurocientífica. Von der Kolk, que é o autor do livro, ele dizia que o corpo guarda as marcas. Hoje, a neurociência explica que isso de maneira mais precisa. Não é mesmo? Exato. Continua essa parte que é muito legal. Posso continuar? O cérebro recebe contínuas informações informações provenientes do coração, do pulmão, do intestino, sistema imunológico, músculos, nervo vago, né? Esses sinais, eles influenciam diretamente a construção das emoções. E a experiência emocional não nasce apenas do cérebro, no cérebro, ela emerge na interação entre cérebro e corpo. O impacto para... E Lilian, olha só, eu não lembro qual dos livros do Antônio Damasio que ele vai falar sobre as emoções, né? Então ele começa falando o seguinte: nós temos 7 emoções primárias, né? Só que essas emoções, elas geram em nós microexpressões. Então nós temos microexpressões de nojo, nós temos microexpressões de felicidade, microexpressões de espanto, né? Essas microexpressões, elas são involuntárias, elas surgem. A partir que elas surgem, o nosso cérebro consegue compreender essa microexpressão e gerar um sentimento. Esse sentimento eu interpreto. Mas a emoção eu não consigo. Né? Isso é mais ou menos aquele estudo lá do lie to me, né? Minta para mim e tudo mais. Então, assim, que é dos estudos das microexpressões faciais. Mas é muito interessante porque o Antônio Damasio já dizia isso, e agora a neurociência vem confirmando. Né? Tanto é que o estudo da fáscia está evoluindo drasticamente, porque como ela interfere nas emoções, como ela afeta as emoções, então agora a neurociência está dando brecha para esses estudos novos, relacionando aí o corpo e as emoções, né? E aí nós começamos a perceber, né, que um novo modelo para compreender as terapias corporais surgiu, né? As terapias corporais, elas começam a receber modelos neurocientíficos integrados. Você pode ver que você toda hora ouve falar neurociência, neuro isso, neuro aquilo, né? Porque a neurociência, ela começa a ser um modelo integrado. Até há poucos anos atrás, sabia-se que muitas poucas terapias corporais ajudavam algumas pessoas, mas havia pouca explicação do mecanismo, né? E eu vou te falar, uma aula muito interessante é a do Irmo, porque ele explica exatamente essa interação do corpo, né? Desse mecanismo, por quê, né? E em 2026 foi proposto um modelo integrado, que é com processamento preditivo, atenção de interocepção, sensação corporal de segurança, modulação de circuitos subcorticais e relaxamento do controle cognitivo excessivo. Olha aí, nós falamos disso tudo até agora, né? Desse modelo, não é mesmo, irmão? E os autores, eles sugerem que esse mecanismo podem ser comuns a diferentes abordagens corporais. Isso representa um dos primeiros modelos neurocientíficos especificamente voltados para compreender intervenções corporais no trauma. Não é isso? Exato. Tanto é que aqui muitas vezes vocês ouvem, né, no curso falar, você está restaurando o que você é. E você é corpo, mente e alma. Você é tudo isso. E vocês estão fazendo um processo de retomada de posse e propriedade de tudo que você é. Exatamente. O biotrans já trabalha essa interconexão entre tudo isso que eu sou. Né? Então é muito interessante quando eu vou buscar esses estudos recentes e eu vejo que o que eu falava ali para os alunos não alterou. Né? Eu não estava tão fora das linhas de pesquisa. E isso é gratificante. E gratificante também você ver a obra de Reich sendo aí validada em alguns estudos, não uns estudos específicos, mas as abordagens, né, e o que eles falam é que mudou, assim, eles mudam as palavras, mas o que Reich chamava de couraça muda para outra coisa. Mas é a mesma coisa. Né? Então, assim, é muito legal que em Reich, o que ele chamava de angústia, hoje virou ansiedade. Mas é a mesma coisa. Então, a gente consegue hoje ver aí a comprovação de muita coisa que Reich falava lá em 1920, 1930, 1940, né? Pelos estudos atuais. E uma das coisas que eu quero deixar para vocês, gente, que me deixou muito feliz, né, e foi muito bacana eu ter visto isso,
Agora, recente, saiu publicado numa revista internacional um acompanhamento de caso de pesquisadores brasileiros com a psilocibina e vítimas de Alzheimer. Né? Uma mulher idosa vítima de Alzheimer. E ali eles contam, né, o que aconteceu depois que ela tomou 5 gramas, né, de psilocibina, a evolução do quadro do Alzheimer, e depois uma dose de reforço de 3 gramas para a continuidade do processo. Então, é muito gostoso ver que o Brasil continua na ponta, entendeu? Apresentando coisas novas, apresentando fontes para que os pesquisadores vão atrás ali, vai descobre agora, tá aqui, ó, o caso tá aí, o relato tá aqui, os resultados foram esses, vamos chacoalhar isso aí, parar de enrolar e vamos descobrir por quê, né? E espero que isso aconteça muito rápido também com as terapias corporais, né? Tem a parte do estado alterado de consciência, que eu trabalho dentro do Biotrans, é muito parecido com o estado alterado de consciência da psilocibina. Por isso que é muito interessante para mim as pesquisas que vêm dos psicodélicos. Porque as pesquisas que vêm daqui, eu consigo compreender o que eu trabalho, né? Infelizmente, não tenho dinheiro suficiente para fazer as pesquisas por conta própria. Um dia, quem sabe. Nós temos que fazer depois uma live aí, uma reunião, falando aí sobre essas atualizações da psilocibina, que é muito interessante. Nós vamos trazer aí essa atualização para vocês. Mas hoje nós estamos percebendo que, com tudo isso, né, que nós estamos trazendo, que o trauma não é um evento, é um padrão que o organismo continua recriando. E aí, percebemos também, é bem interessante ver essa evolução, né? Podemos dizer com relação ao livro O Corpo Guarda as Marcas, né? Que em 2014 o foco era explicar como o trauma permanecia no corpo. Já em 2026, o foco passou a explicar como o cérebro e o corpo recriam continuamente estados traumáticos. É muito importante entender isso. Não é mesmo? E aí entra, gente, o conceito das couraças de Reich. Reich falava que as couraças musculares mudavam o comportamento, né, de uma pessoa. Ou seja, uma criança que era vítima de medo, ela andava com o pescocinho mais... Era um adulto com o pescoço para dentro. Então, se você ajuda aquela pessoa a adquirir uma nova postura durante o estado alterado de consciência, e depois que você ajuda a adquirir, você dá suporte, apego seguro necessário para que ela estruture e incorpore aquilo no dia a dia, ela muda. Porque você rompe o padrão que estava levando à repetição do trauma, que era uma postura, um padrão postural também. Então, quando você põe uma pessoa em outra postura, você rompe um padrão. Deu para entender a importância dessa descoberta atual para mim? Eu fiquei extasiado com tudo isso que a gente está falando, né? Porque eu até comentei com a Lívia, falei, Lívia, a gente tem que falar um pouco sobre isso, a Lívia adorou o tema. E eu quero agradecer todos vocês que estão aqui comigo, né? Mais uma vez. E agora eu estou abrindo aí para a gente debater um pouquinho tudo isso, explanar um pouquinho tudo isso mais a fundo com quem quiser saber aí, né? A Lívia está com bastante material, quem quiser também ela pode passar o material para vocês. E quero agradecer o André, a Lívia e todo o pessoal do Praticamente na pessoa de vocês dois. Obrigadão por mais uma oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu gosto demais, né? Que é o ser humano e as dores do ser humano. Eu acho importante, Irmo, também colocar uma coisa que você trouxe aqui, que a neurociência, ela não invalida a contribuição do autor, Van der Kolk, que é o autor do livro Guarda as Marcas, né? Ela, na verdade, ela fornece uma base mecanística mais detalhadas para compreender por que intervenções que envolvem o corpo podem desempenhar um papel importante no tratamento do trauma, desde que aplicadas de forma ética e fundamentada em evidências. Claro que você não vai fazer o que saiu na cabeça, porque ouviu falar. Você tem que estudar, tem que entender a motivação de agir daquela forma, de fazer daquela forma. Quando eu falo que o Irmo ele traz as explicações na terapia dele, ele quando dá o curso, ele explica o porquê. Então, dá uma segurança. E eu vou falar uma coisa, não é só para quem trabalha com terapia corporal. Você que não trabalha com terapia corporal, ao você ter o entendimento do porquê e como e o que fazer, você tem mais segurança de como trabalhar e qual a terapia adequada você usar, né? Não é só para quem trabalha com terapia corporal, porque às vezes você pode estar alguém vendo, mas eu não gosto de terapia corporal e tal. Eu conheço pessoas que fizeram o curso e que não trabalham diretamente com terapia corporal, mas utiliza
Eu acredito que nenhum conhecimento é à toa, né? Eu acho que todo conhecimento só contribui e traz para a gente novos mecanismos de abordagens e de prática terapêutica, não é isso? Exatamente, gente. E aí, eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa com relação ao que nós trouxemos aqui. Se tem alguma coisa aqui, né? Porque aí nós temos que lembrar aí da MDR, que trabalha o corpo. É uma terapia que você faz até online. E que ela é validada e falada no livro Corpo Guarda as Marcas, né? Essa pauta que você trouxe da reação, né, que você tem corporal, né, é que nem, por exemplo, a pessoa que está num dia muito ruim e você pedir para ela, começa a rir bastante, até que vai chegar um ponto que ela muda a fisionomia, ela muda todo aquele estado que ela estava triste ou de que está dando tudo errado e dá para perceber, né, dessa forma, que é muito interessante. Exatamente. E o que acontece? O próprio livro, eu aconselho que quem é terapeuta e ainda não leu, leia, porque ele não está desatualizado, não. Ao contrário, está muito atualizado. Ele traz muito entendimento que para você entender o porquê que a neurociência fala algumas coisas, o porquê de certas terapias, você vai entender lendo esse livro, né? É. Que fala sobre isso, né? Em O 2000 André, foi, né? foi em 2014 que ele foi lançado, em inglês, e em 2020 que ele foi feito a tradução em português e veiculado aqui, né? Então, pra você ter uma ideia, olha só, 6 anos depois, já tinha um avanço terrível. E mesmo assim, a hora que ele chega para a gente em português, já faz um estrago, né? Porque eu tenho indicado muito esse livro para clientes meus. Olha, leia esse livro, você vai compreender um pouquinho você. E a pessoa chega aqui para a sessão, sabe, me agradecendo de ter lido aquilo, porque ela começa a perceber que não é só ela. Né? E de 2014 para hoje, os avanços, né? Eu trouxe só dos últimos 5 anos. Tudo isso que a gente falou agora são as mudanças dos últimos 5 anos. Né? Eu não quis trazer tudo, mas teve muita mudança de 2014 para hoje, muita. O foco mudou, né? Mas não a causa. O foco sobre a causa mudou. E isso é importante. Está muito mais coerente agora. Exatamente. E aí o que acontece? Para completar tudo isso, aquilo que o Irmo falou da catarse, que eu achei interessante lembrar, o entendimento também da catarse, né? Você entender, né, todo o funcionamento, não é isso? Então, o Porque, processo catártico por si só, ele não causa a mudança necessária. Porque o processo catártico por si só, ele só é um... Imagina você pegar uma panela de pressão e você tirar a tampa dela por alguns instantes. Mas você não desligou o fogo. Né? Agora, se você tira a tampa, desliga o fogo, espera esfriar, abre a tampa, joga fora o que está dentro, a panela está vazia. E é essa a diferença hoje. A neurociência hoje está falando o quê? Dentro de um processo terapêutico, não basta só ter o processo catático. Você tem que trazer para aquela pessoa uma estruturação com base visceral segura para que ela possa modificar a postura dela frente ao mundo. exatamente. Eu queria falar um pouco também. Pode falar. Né, eu gostei muito da live de hoje, né? E a live de hoje está falando de velhas novidades, né? Lógico, a neurociência, então, assim, né, o Irmo falando e tal, na minha cabeça foi passando assim, olha, o Gaiarsa falava da propriocepção, o Gaiarsa falava isso, o Gaiarsa falou muita coisa em 1900 e tal. Então, essa neurociência, ela está validando, né? Trabalho do próprio Reich, da Gerda Boyce, né? E eles falavam assim, e assim eu vou notando o quê? Tem algumas coisas novas, mas, como o Irmo falou, muda o nome, né? Mas, assim, quem já milita na terapia corporal, que nem eu, faz décadas, né? Então, a gente é gostoso ouvir, assim, que as pessoas estão compreendendo melhor né, e assim, muda o nome, né? A coisa da catarse só por si, né? Então, o próprio Reich, alguém da voz, falava, olha, se não tiver uma descarga neurovegetativa, a pessoa não muda, né? Se não tiver, assim,
né? E aí está a questão da vegetoterapia, né? Uma terapia que atinge o sistema neurovegetativo, da onde que está o mais profundo, da onde que está essa, ou seja, essas coisas, da onde que está também a, então, por exemplo, a atualização, né? Sensibilização, consciência, né? Eu tive um exemplo de uma paciente minha, ela trouxe questões da sexualidade e tal, e ela falava assim, puxa, ela queria no mínimo ter uma relação sexual uma vez cada 15 dias. E eu falei assim, mas por que só 15 dias? Ela falou, mas não é normal cada 15 dias? Eu falei, tem gente que transa todo dia, todo dia. Então, assim, as pessoas às vezes não têm nem consciência do que pode ser, do que não pode ser. E, assim, aí também eu queria levantar uma questão, né, para vocês também falarem um pouco. Qual é a importância do terapeuta no processo terapêutico para ajudar para acontecer algumas mudanças? Porque eu acho que, para mim, a presença, a atuação do terapeuta, a presença do terapeuta é fundamental para que essa mudança ocorra na terapia, né? Porque às vezes no mundo não ocorre. No mundo é aquele padrão, a pessoa vai falar com a outra pessoa fica brava, ela fica quieta, né? Aí ela chega na terapia e fala, porque eu não tenho coragem de falar, ou eu fui falar e me deu vergonha, ou me deu medo. Quer dizer, qual que é a importância, né? Eu acho fundamental a importância do terapeuta no processo, né? Eu acho que as coisas mudam, de fato, ali no ato, no aqui e agora, no processo da relação terapêutica do terapeuta com o paciente. Acho que a grande jogada, ou seja, tudo isso que eu estou falando de teoria, acontece ou não ali, né? E aí está envolvido a leitura não verbal, as microexpressões do terapeuta que podem estar atrapalhando o processo do paciente, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim, por exemplo, se eu tenho medo do escuro, por exemplo, então eu entro numa sala, eu acendo a luz, eu sempre fico em lugar claro, tal, não sei o quê. Aí chega um paciente e fala assim, eu quero trabalhar meu medo do escuro. Ferrou-se o paciente, porque eu inconscientemente vou sabotar o processo dele, porque eu não quero olhar para isso. Então, o que eu não vi, o que eu não tenho coragem de ver, o que eu não consigo resolver, eu não vou conseguir ajudar o paciente a resolver. Então, tem tudo isso aí, né? Eu acho que é isso que eu queria ouvir também. Então, Como é que você vocês veem a trouxe uma importância coisa do muito terapeuta? importante, hein, ô Roberto? Você trouxe uma coisa muito importante que é o seguinte: o terapeuta ele tem que estar com a terapia dele em dia, né? Acho que até mais do que Entendeu? isso, né? Então, ele tem que estar com a terapia dele em dia, ele tem que estar com uma série de situações que normalmente a gente percebe que, infelizmente, tem alguns terapeutas que não fazem terapia, que não estudam, que não se atualizam, e ficam, vão acabar, estão chegando ao padrão de chat GPT. E não, né, e Exatamente. não só não fazem terapia, como não vivenciam a própria terapia que fazem. Sim, isso Exatamente. aí. Esse é o Uau, ponto. Exa- mano. É isso? Esse é o Exatamente. ponto. Vivenciar a terapia que você faz também é importante, porque como é que você vai entender o que está acontecendo com aquela pessoa se você não vivencia? E às vezes o não vivenciar a terapia pode mostrar ali um mecanismo de defesa da própria terapeuta. E respondendo ao Exatamente. Roberto, existe uma questão chamada amador. Quando o terapeuta é amador, ele vai fazer com carinho qualquer coisa que cai na frente dele. E ele vai fazer com amor o melhor possível para aquele cliente. Então, por mais que ele tenha medo do escuro também, ele vai tentar enfrentar junto com o cliente aquele medo, né? Então, por quê? Porque ele é amador, ele ama o que faz, ama, né, se superar para ajudar o outro a se superar. E isso é uma postura que não tem relação direta com ganho financeiro, né? Existe aquele terapeuta que é amador, que muitas vezes trabalha de final de semana e não, às vezes nem cobra, porque a pessoa chegou desesperada e a pessoa está sem dinheiro, e entre ele ganhar e ajudar, ele vai ajudar, e tem aquele que só vê o lucro. Então, a gente tem vários tipos de terapeuta, né? O terapeuta que não é amador, mas é um profissional, né, e se mantém dentro da linha do profissionalismo, esse aí os clientes vão ter um pouco mais de dificuldade. Porque existe um dilema, né, que o terapeuta passa ali. Ganho dinheiro ou faço o que devo? Né? Me abstenho de correr risco ou me jogo junto e salvo aquela pessoa? Tudo isso são questões aí que dá uma outra aula, entendeu? Isso que você falou é bonito de ouvir, né, meu amigo? Mas, assim, eu fico pensando, você trabalhar, se eu tenho uma dificuldade específica,
e eu vou trabalhar uma pessoa que tem aquela dificuldade, se eu não conseguir olhar para a minha dificuldade, eu vou ter muita dificuldade de olhar e ajudar o paciente a olhar dele. Então, assim, as minhas dificuldades eu tenho que trabalhar na minha terapia, né? Por exemplo, eu entendi o que você falou, eu posso, de repente, ter coragem, vamos junto nesse caminho, tá? Mas chega uma hora que eu tenho que me trabalhar, porque assim, qual que é a ferramenta de trabalho do terapeuta? É a pessoa dele. Então, Roberto, vamos lá. Eu não estou Nas discordando de terapias. você, só estou complementando. Não, sim. Mas eu quero deixar claro alguns pontos aqui. Em terapias convencionais, o que você está falando faz todo sentido. Dentro do meu processo do biotrans, onde existe aí uma interconexão entre duas pessoas, isso para mim não tem muita diferença. Né? Porque ou eu me entrego aquilo junto com aquela pessoa e crio aquela interconexão a ponto de uma parte minha ir para ela e uma parte dela vir para mim, nós dois, juntos, ali sendo uma coisa diferente de nós dois, entrarmos nesse seara, né, do processo terapêutico, é uma abordagem diferente. Eu não posso trazer para dentro dessa resposta que você quer o conceito tradicional, porque eu não trabalho de maneira tradicional. Tá? Compreendo a maneira tradicional, compreendo tudo que você está falando, racionalmente você está certíssimo, profissionalmente você está certíssimo, você está coerente com a linha tradicional, mas eu não trabalho dessa maneira. O biotrans não tem nada a ver com o tradicional. Como eu disse antes, imagina numa sessão tradicional, você dá um tapa na bunda de uma pessoa durante o estado alterado de consciência. É coisa que pode acontecer dentro do biotrans. É aquele negócio que nós estamos falando, que o Andréa lembrou, né? Que cada terapia tem uma característica, né? O biotrans tem uma característica, a hipnose verbal tem outra característica. Se nós formos falar em Reiki, terapia energética, já tem uma outra pegada. Então, assim, nós estamos falando terapia de forma geral, mas a importância dentro de uma terapia de forma geral, de você reconhecer o trauma, mesmo para um reikiano. Mesmo para um reikiano, mesmo para uma pessoa que vai trabalhar com terapia energética. A importância de reconhecer o trauma para justamente saber como você vai atuar e como você vai trabalhar, né? Então, assim, o que nós temos que ver é que, mesmo esse livro que nós falamos, do Corpo Guarda as Marcas, um autor que é uma base ainda muito importante, ele vem modificando nos cursos e nas palestras dele, trazendo, enfatizando que nós temos que trazer para a pessoa atendida um sentir-se seguro, deixar a pessoa sentir essa segurança, né? Ensinar a pessoa a reconectar-se com o corpo, ensinar a pessoa a integrar as emoções, sensações, os significados, né? Quer dizer, é preciso construir novas experiências corporais e relacionais. E aí, na terapia verbal, eu faço isso, trabalhando às vezes online com a pessoa. Por quê? Porque eu trago para ela o esclarecimento de quem ela é, a percepção para ela se olhar, para ela se conhecer e ela buscar aí, de repente, fazer uma prática corporal. Seja uma dança, uma biodança, como nós estamos conversando aqui em off, seja fazendo uma atividade física, sendo que nós vamos lembrar que até mesmo a musculação, apesar de ser boa corporalmente, o excesso, e dependendo como ela está sendo utilizada, ela é uma fuga de trauma. Não, e Lilian, e deixa eu assim, só para vocês entenderem a importância desse livro, esse livro está na base de algumas terapias. A somatosensória, por exemplo, uma terapia muito recente, toda baseada em neurociência, inclusive, tem como base o Bessel van der Kolk no livro O Corpo Guarda as Marcas. O biotrans não verbal tem como base o Corpo Guarda as Marcas. Então, assim, olha a importância desse livro. Se eu sou terapeuta e eu estou falando para você, você como terapeuta, ao ler esse livro, você como psicanalista ao ler esse livro, como psicólogo ao ler esse livro, você vai ganhar uma outra visão do processo traumático. É interessante isso que você está falando, Irmo, porque aí tem até um trecho aqui do nosso apanhado aqui, né, que você trouxe, que a transformação ela não acontece porque a pessoa revive o trauma. Ela acontece porque o cérebro vivencia uma nova resposta, enquanto o trauma está ativado. Ou seja, você ensinar o cérebro a ter uma nova visão, uma nova percepção daquilo que aconteceu. Né? A gente faz isso também com a hipnose, né? Verbal. Né? Mas, claro e evidente, se você tem um trabalho corporal junto, ajuda também. Né? A neurociência ela traz aí também atividades
micros atividades para a pessoa fazer, para ir fortalecendo esse tratamento, né? O Winnicott também falava, né? Ele fala, né, do holding, né, que ele chama dessa maternagem, e ele fala que o holding é essencialmente corporal. O que é o holding? É a mãe que pega o bebê no colo. Então, assim, aí eu fico identificando na minha clínica, assim, por exemplo, tem pacientes que têm falta de amor materno. Eu sinto falta, minha mãe nunca me abraçou, meu pai nunca me abraçou, tal. Tem outros que têm um trauma de uma violência que sofreu. Então, uns têm um trauma que é de medo, um ambiente hostil, vivi num ambiente hostil. Outros, assim, vivi num ambiente sem amor. É diferente a situação traumática. E assim, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela falou assim, puxa vida, meu pai nunca me deu um abraço. E ela estava emocionada, nunca me deu um abraço. E eu falei assim, como é que é isso aí? O que você queria do teu pai, se ele estivesse aqui? Eu ia pedir um abraço para ele, né? Ela estava emocionada. Aí eu intervi, eu falei, eu posso dar esse abraço em você quer? Ela meio coisa falou, quero. Aí eu dei o abraço, ela começou a chorar, obviamente, porque o movimento de dar o abraço, essa intenção de dar o abraço, aquilo que falou, né, o trauma, ele está relacionado com uma impossibilidade de fazer um movimento expressivo, né? Então, na medida, a hora que eu entro ali, e ela me dá um abraço, ela está abraçando o pai, simbolicamente, né? Então, ela está abraçando o pai, aí ela chora muito, porque ela deu esse abraço, né? Então, aí ela experimentou uma coisa nova, que é uma nova perspectiva de vida, que os abraços são possíveis, né? Então, assim, aí que eu coloquei a questão da importância, e assim, e o online é uma pena, porque nada como uma presença física, para você poder interagir. Então, por exemplo, não tem como você dar um abraço online em alguém, né? Você pode você pode usar uma palavra doce, olha, imagina que estou te abraçando, tá bom, imagina, mas não é igual um abraço, né? E outras abordagens corporais, um toque suave, né? Um toque, às vezes, né? É, tem que não tem nada a ver com a história, tem uma mulher que eu trato de disfagia, né, não é fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, né, é minha amiga, tal, a gente conhece há muitos anos. Eu deito na maca lá, ela faz o ILIB, aquele laser e tal, depois ela senta do meu lado, ela põe a mão no meu braço, assim, aquela mão no braço dela é melhor do que o ILIB. É uma mão meio assim de mãe, é um calor diferente de amiga, de mãe, de mulher. Então, assim, nada substitui esse contato físico. O Gaiarsa mesmo fala no livro dele, tem um livro que ele fala assim, você já tocou em alguém bem tocado? Experimente, vê o que você sente, né? Então, às vezes, assim, então, nada substitui ainda o contato humano. Então, é uma pena essa coisa da gente que está fazendo terapia pela internet, né? Com o chat GPT. Pô, é um negócio mental, mas não é nada visceral, não toca a alma de ninguém, né? É uma coisa É porque, mais. na verdade, a terapia de chat GPT, essas terapias, eu digo chat GPT, ou GPT, né? Ou até mesmo certos terapeutas, e aí eu estou falando porque eu já ouvi falar até que tem psicólogo e psicanalista também incluído aí, tá? Eles funcionam de uma forma muito passiva, só validando o que a pessoa quer ouvir. E aí nós sabemos que a terapia, ela se torna provocativa. Ela te tira um pouco ela te tira daquele conforto. E quando a pessoa está lá só no conforto, né, que a IA faz isso, ela só valida, ela vai ali, né? A pessoa às vezes ela só quer ouvir, ela não quer fazer terapia. Ela só quer que ela seja validada, ela quer ser validada, né? E só ser validado não é terapia. É Mas a terapia. IA faz isso e tem pessoas que fazem isso. Olha, tem uma conversa do Karnal com o Claude, né, que é fantástica. E o Karnal uma hora fala, para de me validar e me bajular e fale, né? E aí você vê a IA dando uma discrepância ali, né? Mas, voltando ao que o Roberto falou, que nem o problema de tocar, né, de fazer um carinho, de fazer um afago. Tem pessoas que não sabem fazer carinho. Tem às vezes na terapia eu falo para cliente assim, ou cliente, né? Faz carinho no meu rosto. A pessoa faz assim, ó. Você deu um tapa nele, né? Carinho, carinho. A pessoa não sabe, ela não tem referencial. Só que ela só vai perceber isso na terapia. Porque no dia a dia, às vezes, ela vai fazer esse carinho em outra pessoa e a pessoa assusta com o carinho dela. Pá! Entendeu? Então, ela nem tem noção disso. Que nem um caso que me deixou muito feliz ultimamente foi de uma pessoa, né, que chegou aqui. Ela veio trazendo a amiga, né, para terapia e ela começou a fazer, né?
E ela foi uma criança adotada, ela tem todo um histórico, né? É uma mulher, tem todo um histórico aí. E o mais legal, né? No começo, eu não conseguia pôr a mão nela direito. Você ia pôr a mão no rosto, ela tirava, sabe? Você punha a mão, tipo, para segurar a mão dela, ela puxava. Em transe, e urrava, saiu correndo, bateu cabeça, sabe? Saiu batendo cabeça no chão. Então, assim, foi um negócio louco as duas primeiras sessões. E ela está na sexta sessão, né? Na sexta sessão, eu já consigo deitar do lado dela, abraçar ela, e o mais surpreendente para mim, a mãozinha dela veio, sem eu pôr a mão dela veio, encostou, e pela primeira vez ela fez o carinho certo. Porque antes ela estava aqueles tapas, né? Aí ela fez o carinho certo. E ela fez carinho e começou a chorar. Ela falou assim, agora eu sei fazer carinho. Depois que ela voltou do trânsito, né, que ela pôde falar, ela falou assim, você não tem noção, eu sei fazer carinho, sabe? Mas ela falou isso com uma alegria dentro dela. E ela foi mãe aos 14 anos. Como é que ela deu carinho para aquela criança? Não deu, né? Não deu. Ela deu tapa, só Era tapinha. O carinho dela era. Então, assim, é isso que eu estou falando, Roberto. Então, muitas vezes, a gente tem que ensinar o básico. E o básico, muitas vezes, passa por um abraço. Gente, vocês não têm noção. A Lilian estava no curso, no primeiro curso que eu dei na vida, né? A Lilian estava, né? Quando eu resolvi dar o curso. E eu fui fazer uma vivência de abraço. Gente do céu, teve terapeuta que desmontou. Com um abraço. Não sabe nem abraçar, não sabe nem abraçar. Mas isso aí é uma coisa que já no trabalho corporal, né? A gente usa mais. Por exemplo, eu atendo faz décadas. Eu abraço todos os meus pacientes quando chegam e quando vão embora. Tem uma paciente que ela é mais oral, né? E ela me dá uns abraços mais longos, e eu fico abraçado com ela na hora de ir embora. Garanto para vocês, perguntar para ela o que você mais gosta de terapia com o Roberto, ela falar o abraço final. Tudo o resto é bobagem. O abraço final é o mais importante, porque o abraço é o que mais toca ela profundamente, é o que mais nutre ela. Né? Quer dizer, o meu abraço é melhor do que uma hora de fala ali, falando, trocando ideia. É legal também a ideia, mas o abraço, ele é o que nutre ela, ele é a maternagem, ele é que faz. Infelizmente, esse abraço a gente não consegue dar online. Então, eu também atendo online, também a terapia online, eu faço terapia online, mas assim, não substitui a presencial, não tem como, na minha visão. Não tem como. É assim, ó, a online, para quem, aí que tá, Alberto, quando a gente fala não substitui, vamos deixar um parâmetro aqui. Para quem trabalha em terapia corporal, que é o meu caso, eu sou da linha do Roberto, não substitui. Mas quem trabalha com um foco onde a mente é tudo, né, e sede é nada, então, para essa, é o contrário, é válido e está tudo bem também, entendeu? É uma abordagem diferente, uma maneira diferente, né? Óbvio que, assim, em 5 sessões, você vê um desabrochar tão rápido, eu não sei se isso é possível em terapia online verbal, não sei. Mas aqui eu estou relatando para vocês um caso de uma pessoa que teve uma evolução brutal em 5 sessões. E não é só uma, eu tenho vários casos, né? Inclusive essa que eu estou relatando do tapa na bunda, né? Foi uma das que mais evoluíram. Mas, posso, porque dentro do biotranse, a primeira coisa que a gente vai criar é um vínculo de apego seguro, um vínculo de empatia e um vínculo de cumplicidade. Então, esses vínculos são importantes para o processo da minha terapia. Então, a minha abordagem é um pouco mais visceral, é um pouco fora do padrão, né? Eu costumo dizer para meus alunos que eu sigo muito aquele filme Terapia de Choque, né? Então, quem não conhece, assista esse filme, aí você vai ter uma ideia do biotranse não verbal. Então, a sua ideia é ótima, Lima, né? Eu gosto do seu trabalho, assim. A minha dúvida sempre, você sabe qual que é, né? É quando a gente faz um trabalho com um paciente que ele não é bem estruturado, né? Então, por exemplo, o tapa na bunda é uma provocação, que uma pessoa que tem um pouco mais de estrutura pode ser o que ela precisava para ela caminhar. A minha questão é assim, quando o paciente ele tem um núcleo psicótico ou um paciente que tem um eu mais frágil, que esse tapa na bunda, você tem você faz um biotranse e tal, que se prepara a pessoa. Mas uma terapia corporal mais tradicional, terapia corporal tradicional, já não é tradicional, a terapia tradicional é verbal. Mas se você der um tapa na bunda do paciente, por exemplo, ele pode se sentir muito invasivo, muito invadido. Né? E se ele for um paciente oral, por exemplo, ele está pedindo carinho. Se ele der um tapa na bunda, ele não vem na próxima sessão. Né? E se ele for um paciente com núcleo psicótico, ele pode se sentir muito invadido.
né? Pode levar para um outro lado, enfim, né? Então, essas são as preocupações que eu tenho, né? Um certo cuidado, mas assim, eu acho assim, que se o paciente é estruturado, se você dá um empurrão, ele sai andando. Se ele não é estruturado, você dá um empurrão, você corre o risco de derrubar ele no chão, de nariz no chão, né? Então, são riscos que a gente. Eu sou bem ousado na clínica, eu faço muita coisa. Se o paciente dá abertura, eu vou fazendo muita coisa. Mas eu tomo um certo cuidado, assim, que eu não trabalho também no biotrânsito no verbal, então você tem um preparo aí que é um pouco que ajuda, né? Enfim. Então, olha só, para não ficar muito longo, né? Vamos assim começar a pensar no finalizar, né? E nós percebemos o seguinte, que nós temos que ter mais foco em segurança, mais foco em integração, mais foco em novas experiências, né? Porque as novas experiências é que vão trazer esse amadurecimento, não é mesmo? E nós percebemos que o trauma, ele modifica a forma como o cérebro prevê o mundo e novas experiências podem modificar essas previsões que nós falamos até agora, não é mesmo? Exatamente. E com isso, eu acho que fizemos tudo, né? Exatamente. E aí, olha, eu vou fazer umas perguntas aqui que eu vou deixar para vocês pensarem e refletirem. Você conhece os sinais do seu corpo? Você percebe quando entra em modo de defesa? Seu organismo sente segurança? Pensem, você é terapeuta, sobre isso. Porque como o Roberto lembrou, o Irmo lembrou aí, né? O terapeuta ele tem que estar com a terapia dele em dia, né? E perceba isso também na pessoa que você está sendo atendido, no seu atendido, né? Na pessoa que você está atendendo. Olívia, eu queria falar uma coisa em cima disso que você está falando, só para complementar, que a minha visão, eu acho que é uma visão que todo mundo deve pensar um pouco nisso, se é o paciente que tem pouca estrutura e o paciente que é mais estruturado. Na minha visão, são dois trabalhos diferentes. Usando todo esse conhecimento, dois trabalhos diferentes. Não dá para você trabalhar com um paciente que é muito frágil igual a um paciente que é mais rígido, por exemplo, né? Então, essa é a única diferenciação que eu gostaria de estar falando e de dizer. Sim, sim. Então é isso. Eu vou me despedir, agradecer a presença de todos. Vou passar para o Irmo de se despedir e passar para o Andréia para fechar. Gente, muito obrigado de novo. Foi o que eu falei, já agradeci antes, mas agradeço novamente na pessoa do André e da Lilian o convite do Praticadamente para estar aqui falando com vocês a respeito dessas novas vertentes aí sobre o trauma. E, Andréia? É isso aí. Estamos encerrando mais uma live especial. Espero que vocês tenham gostado. E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lilian Flig e ao Irmo Zucato Neto. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na próxima live da comunidade Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.